Começamos esta edição falando de cultura. Os livros fazem parte das nossas vidas e para aqueles que desenvolvem o hábito da leitura, eles passam a ser companheiros indispensáveis. Você vai descobrir agora a história de como eles surgiram e de como chegaram ao Brasil. Acompanhe. Nesse dia 29 de outubro comemora-se o Dia Nacional do Livro. A escolha da data é uma homenagem ao dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, quando a Biblioteca Real Portuguesa foi transferida para a colônia, no ano de 1810. O que nem todo mundo sabe é que inicialmente os livros eram bem diferentes do que são hoje. Para quem está acostumado com livros de boa aparência, com revisão ortográfica e com uma capa bem diagramada, saiba que antes disso, na antiguidade, os livros eram feitos de outro modo. Os primeiros registros gráficos foram feitos em papiros, uma espécie de lâmina retirada do caule de uma planta de mesmo nome e que possibilitava a escrita. Tempos depois, os rolos de papiro foram substituídos pelo pergaminho, que possibilitava ser costurado, já que era feito de pele animal e tinha mais resistência. O papel chegou na Idade Média e os livros, ainda escritos à mão, começaram a substituir os pergaminhos. Em meados de 1455, o alemão Johannes Gutenberg causou a mudança que veio a ser revolucionária para a história da escrita. Gutenberg criou uma técnica de prensa com uma impressora que reproduzia letras e símbolos com relevo esculpidos em metal. O processo espalhou-se rapidamente pela Europa e logo depois pelo mundo. A primeira impressão de um livro por Gutenberg foi a Bíblia. Inicialmente, ele começou a produzir páginas com 40 linhas, mas o custo para isso era muito alto. Então, resolveu utilizar 42 linhas em 2 colunas por página. O exemplar foi escrito em latim e teve 1.282 páginas. No Brasil, o primeiro livro impresso foi Marília de Disseu, do autor Tomás Antônio Gonzaga, em 1810. Com a chegada da imprensa ao país, as máquinas de impressão eram utilizadas para imprimir os jornais com notícias de interesse do governo português, que financiava as impressões, e isso fazia com que muitos autores brasileiros optassem por imprimir suas obras em países europeus. No século XX, começaram a surgir as bibliotecas organizadas e a preservação e coleção de livros. Já no século seguinte, as bibliotecas passaram a ser construídas para a frequentação de leitores, já que surgia a angústia de muitas vezes não ser possível ler o livro todo, o anseio de preservá-lo e a preocupação com o acesso a ele. Com o crescimento da tecnologia, outro formato de livros ganhou espaço, os livros digitais. Esses livros do futuro têm a possibilidade não só de trazer novas publicações em meios digitais, mas de reproduzir as mais antigas publicações da história. Ainda há muitos apaixonados pela forma física do livro, que gostam de marcar suas páginas, de fazer anotações nelas, sentir o seu cheiro e colecionar títulos. No entanto, a praticidade no meio digital ganhou muito espaço e hoje muitos leitores preferem consumir livros em versões digitais. Seja pelo meio físico ou pelo meio digital, é sempre muito válido recomendar uma boa leitura. E desejamos a todos um feliz Dia do Livro.